Bom dia, 7, bom dia, 7FA, 7FB. Vamos dar continuidade às nossas aulas de geografia, tá? Nós vamos ver os aspectos gerais da população brasileira, como se formou a nossa população. Bem, a população brasileira, ela é originária, né, de 3 grupos básicos, que é o indígena, que era o habitante da terra, o branco, que é o colonizador, e o africano, que veio como escravo para a América, aqui para o Brasil. No início do século XIX, com a vinda da família real portuguesa, eles chegaram aqui em 1808, tá? Autorizou-se a entrada de grupos estrangeiros aqui, porque antes não entravam, porque o Brasil era colônia de Portugal e Portugal não autorizava. Mas como a corte, a família real agora está aqui, aí eles permitiram que outros grupos, né, os estrangeiros, viessem para cá, além dos portugueses, tá? Qual era o objetivo disso? Permitir o povoamento da colônia, porque naquela época a colônia é o Brasil, tá? Ainda era muito despovoado, né? Aí no início, esses primeiros imigrantes que vieram para cá, eles vieram trabalhar na lavoura do café e nas indústrias que estavam surgindo, principalmente lá em São Paulo. No início do século XX, outros grupos passaram a contribuir para a formação do povo brasileiro, foram os asiáticos. Eles vieram no início do século XX, tá? Vocês estão vendo aí a figura do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele já morreu, né? Tá ali do lado, em 1997 que ele morreu. Ele dizia que o Brasil, né, o brasileiro é mestiço no corpo e é mestiço na alma. Quer dizer, não existe um povo brasileiro nato, porque nós somos a mistura de vários grupos, tá? Então ele era antropólogo, escritor, político, tá? Ele defendeu uma série de obras, né, importantes da antropologia. Ele também participou da fundação do Museu do Índio e do Parque Nacional do Xingu, tá? Então ele também se preocupava com a causa indígena. Então vocês dão uma olhadinha ali, numa pequena biografia dele que está na página 24. Também aqui na página 24 a gente tem ali mostrando, ó, a população brasileira, segundo os dados do IBGE, do censo de 2010, tá? Aí mostrando que é predomínio maior da população branca. Depois vem a população parda, tá? Pardo, gente, vamos dizer assim, o mulato, a mistura do branco com o negro, tá? Aí vem a população preta, em pequena escala, o amarelo, muito pouquinho, e o indígena, que era a maioria. Hoje, olha só como está resumido ali, só dar uma olhada naquele gráfico da página 40, da página 24. Bem, a população brasileira ela é contada de 10 em 10 anos. Quer dizer, esse ano a gente teria um censo, porque o último censo, que é a contagem da população, ela ocorreu em 2010. Então, 2020 haveria o censo, tá? No intervalo de um censo para outro, eles fazem a amostragem para saber, né, o número de pessoas que aumentou. E a contagem geral mesmo fica de 10 em 10 anos, que esse ano a gente não vai ter o censo, tá? Aqui no Brasil, o órgão encarregado do censo demográfico, ou recenseamento, como nós chamamos, é o IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? É ele que realiza a pesquisa sobre a população e a economia. Então, de 10 em 10 anos, os recenseadores vêm na casa das pessoas, aí fazem um questionário, a gente responde o questionário, né, vendo grau de instrução, formação, chefe da família. Agora, tem outras casas, né, acho que de 50 e 50 domicílios, ou de 100, que eles fazem um questionário mais completo, tá? Aí para saber quantas pessoas tem na casa, quem é o chefe da família. Bem, segundo o último censo, que ocorreu em 2010,
ele revelou que a sociedade brasileira preserva as marcas bem visíveis da desigualdade social. Acho que nem é necessário a gente recorrer a um censo, que a gente vê isso aí no nosso dia a dia, né? No que se refere à educação, uma coisa importante que eles viram, que aumentou o número de mulheres, né, que chefia a moradia, quer dizer, que se tornou o chefe da família, porque muitas crianças vivem sem a presença do pai. O pai foi embora, o pai deixou a família, aí a mulher, né, que ajuda ou que cria a família, ela é até, a gente diz pai, mãe, né? Ela é a mãe, o pai da família, ela que mantém, segundo o último censo, tá? No caso da educação, eles viram o seguinte, segundo o censo de 2010, a escolaridade das mulheres tem superado a dos homens, quer dizer, as mulheres têm um grau de instrução maior agora do que o dos homens, tá? Elas estão se expandindo no mercado de trabalho, né? O nível de ocupação das mulheres, segundo o censo de 2000, era de 35%. Em 2010, passou para 43,9%. Quer dizer, as mulheres estão mandando. A taxa de abandono, isso aqui é triste, né? Que a taxa de abandono escolar entre jovens de 18 e 24 anos caiu, tá? Antes a evasão escolar era muito grande, agora, segundo o censo de 2010, essa taxa caiu, tá? Bem, aqui na página 25, a gente tem também uma tabela mostrando ali, população sem instrução por etnia, tá? Então a gente está vendo que a população, né, que tem menos instrução são os pardos, tá aqui, 2010, ele tá mostrando, em 2000 branco, né? Aí caiu para os 42, depois veio a preta, né? Aumentou, né? Todas elas foram caindo, tá? Isso aqui ele diz assim, esses dados são pequenas amostras de que o país ainda permanece um longo caminho a fim de se tornar menos desigual. Quer dizer, a gente está vendo que a população branca é a que tem maiores oportunidades no mercado de trabalho, na educação, tá? Bem, outra coisa aqui, o censo e o crescimento da população. Então, para, né, o crescimento da população, a gente usa dois fatores. O fluxo migratório, que é a entrada de imigrante no país, né? E a saída. Quando um grupo entra no país, uma pessoa entra no país, ele é o imigrante. Ele está entrando. Por exemplo, ele veio da França, entrou no Brasil, então ele é um imigrante. Aí ele sai do Brasil, tá? Para fora, né? Vamos dizer, o brasileiro saiu, foi para Portugal. Então ele é um emigrante. Imigrante é quando se entra no país, emigrante é quando se sai, tá? Outro fator que leva em consideração o crescimento populacional é o chamado crescimento vegetativo, que é a diferença entre nascimento, né, que é a taxa de natalidade, e o número de mortos, que é a taxa de mortalidade, tá? Quando a taxa de natalidade é maior do que a mortalidade, a gente tem um crescimento vegetativo. Quer dizer, nasceu mais gente do que morreu, tá? Agora, quando a taxa de mortalidade é maior do que a natalidade, a gente tem um crescimento vegetativo negativo. Então, quando a taxa de natalidade é maior, tá, do que a mortalidade, é o crescimento vegetativo positivo. Aí, quando é o inverso, é o crescimento vegetativo negativo, ok?